Que vocês acham? Diante de um paciente que apresenta delírios e ou alucinações, eu posso falar que esse paciente tem um quadro psicótico que seria sinônimo de esquizofrenia. Essa afirmação está certa ou está errada? Essa afirmação está errada. E é aí que mora o maior perigo. Muita gente fala, fulano é esquizofrênico porque fulano tem delírio e alucinações. Isso não é verdade. Você pode afirmar que aquilo é uma psicose, mas normalmente essa etapa do diagnóstico, muita gente pula e já fala, fulano é esquizofrênico. E às vezes a pessoa carrega esse diagnóstico ao longo de anos, sendo que na verdade isso não é uma esquizofrenia. Eu vou falar que esse paciente tem esquizofrenia? Não. Eu vou falar que esse paciente tem uma psicose. Delírio e alucinação é igual a psicose. Primeiro passo que eu tenho que descartar é perguntar, essa psicose, ela é contínua ou ela flutua? Eu tenho um quadro psicótico, eu estou escutando vozes, eu estou falando que os cachorros aqui estão dando um sinal, eu estou conversando com o inseto, eu estou conversando com a formiga, eu tenho um delírio. Eu estou escutando vozes, eu tenho alucinação. Isso é uma psicose. A primeira pergunta que eu tenho que fazer, é contínuo isso? Fica o dia inteiro? Eu durmo, eu acordo com isso, fico o dia inteiro com isso, não sai de mim hora nenhuma? Ou tem momentos que eu fico assim, mas depois eu volto para a normalidade? Então, isso é uma pergunta que eu tenho que fazer, tá? Se é contínuo ou se não é contínuo. Eu tenho que fazer uma outra pergunta. Esse paciente, ele está sonolento ou está muito agitado? Esse paciente tem alguma alteração da atenção? Não consegue prestar atenção em nada? Então, olha, está muito sonolento, é um quadro agudo que começou do nada e que flutua. Então, do nada, a pessoa estava bem, não tinha psicose nenhuma. Do nada, ela começou a ficar mais sonolenta, mais prostrada, e esse delírio, essa alucinação vem mais à noite, durante o dia a pessoa está boa, à noite a pessoa piora. Não é aquela coisa que fica constante. Nessa situação, eu vou pensar a primeira coisa num quadro orgânico. Gente, uma infecção de urina, especialmente em idoso, pode cursar com um quadro psicótico. Uma pneumonia em idoso pode fazer um idoso alucinar. Uma infecção generalizada, um quadro demencial, um Alzheimer, por exemplo, uma demência frontotemporal e os outros tipos de demência, doença de Parkinson, por exemplo, pode fazer uma pessoa alucinar. Então, doenças orgânicas, doenças neurológicas, alterações sistêmicas, tudo isso pode fazer uma pessoa delirar, mas o outro vai lá e fala, é esquizofrenia, de uma forma precoce, até um julgamento precoce. Olha, é esquizofrenia por quê? Porque tá vendo vozes, tá escutando vozes. É esquizofrenia porque tá escutando vozes. Então, primeiro passo é isso. Como que está a saúde física dessa pessoa? A saúde física dessa pessoa está boa? Especialmente se for um idoso sem história de transtorno mental previamente, não é um paciente primariamente para um psiquiatra. Claro que muitas vezes a clínica médica, a neurologia, vai pedir uma avaliação psiquiátrica. Mas é muito provável que aquela pessoa tenha um quadro orgânico. O que é um quadro orgânico? O cérebro mesmo, a parte física do cérebro, está em sofrimento. Lembra, o que é a mente? O psiquiatra trata a mente. E o que é a mente? A mente é aquilo que o cérebro produz. E o que é o cérebro? O cérebro é um órgão, igual o coração. Então, se o meu cérebro está doente, obviamente eu vou ter repercussões na minha mente. Se eu sofri um traumatismo craniano, pode ser que eu comece a alucinar, pode ser que eu comece a delirar, porque o órgão que produz tudo isso foi danificado. Eu vou chamar isso de esquizofrenia, gente? Claro que não. Então, esse é um ponto, tá? Afastar causas orgânicas. Claro, né, pessoal? Que tem uma série de coisas que eu posso olhar. Qual que foi a idade que começou isso? Ah, começou depois dos 50 anos. Poxa, já começa a ficar um pouco mais raro. Existe esquizofrenia de início tardio? Existe, mas não é o mais comum. Ah, foi depois que fez uma cirurgia, assim assado. Ah, tá com febre. Ah, tá dormindo o dia inteiro. Até que prova o contrário, é um quadro orgânico. Tem que achar uma causa para aquilo ali, algum foco de infecção, alguma coisa nesse sentido. Mas não, é esquizofrenia. Não tem história nenhuma de doença psiquiátrica prévia, é uma coisa aguda, fica só à noite, durante o dia melhora, flutua demais, perdeu um pouco a capacidade de focar a atenção, é um quadro orgânico. Então, tem outras coisas que eu vou ter que associar aqui, tá? Ver o estado clínico, como eu falei, analisar a idade, mas enfim,
Aqui é mais superficial. Ponto. Segunda coisa que eu tenho que descartar, tá? Segunda coisa que eu tenho que descartar. Está usando algum tipo de droga, incluindo álcool, tá? E aí eu já atendi muitos pacientes que chegam, às vezes, usando muitas drogas com diagnóstico de esquizofrenia. Aquilo não é esquizofrenia. Aquilo é um transtorno psicótico induzido por substâncias. Mas aí você pode falar assim, mas e se for um esquizofrênico usando drogas? Que acontece, essa pessoa tem uma esquizofrenia e ao mesmo tempo está usando droga. Até porque a droga tem um potencial de aumentar a prevalência da esquizofrenia. Mas para eu falar que aquilo é uma esquizofrenia, por exemplo, essa pessoa tem que estar sem usar pelo menos há 6 meses. Para a gente fechar, para a gente fazer o resumão, delírio mais alucinação, delírio e ou alucinação, pode ser uma, pode ser a outra, e não raramente as duas, é igual psicose. Ponto. Diante de um paciente psicótico, eu tenho que pensar numa série de coisas antes de falar que é esquizofrenia. Primeiro, eu tenho que ver se não tem nenhuma doença. É doença orgânica, uma doença neurológica, uma doença infecciosa, uma doença geral, como que está a saúde física. Ok, não tem. Eu vou ter que olhar se está usando alguma droga. Não está usando alguma droga, eu vou ter que olhar o humor. Humor deprimido, eu vou pensar em depressão psicótica. Humor elevado, eu posso pensar em transtorno bipolar com sintomas psicóticos. O humor normal, o humor eutímico, eu vou pensar num transtorno primário, um transtorno psicótico primário, cujo o representante mais conhecido é a esquizofrenia, mas eu tenho outros ali primos da esquizofrenia. Como eu falei, transtorno delirante persistente, transtorno esquizofreniforme, transtorno esquizoafetivo e por aí vai. Tá? Alguns transtornos de personalidade pode confundir um pouco, o transtorno esquizoide. Hoje não tem falado muito nesses transtornos, porque a tendência é classificar os transtornos de personalidade de outra forma, mas ainda nas classificações mais antigas a gente escuta isso.